Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje com Wesley Macieira, coach. Coach cristão. Ah, aí sim, hein? Tem o diferencial, tem sim, cara. Legal, né, Wesley? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá batendo esse papo com a gente aqui hoje. A gente já faz 40 minutos que a gente está conversando, né? Mais ou menos. 40 minutos fora do ar aqui, batendo um papo. E autoconhecimento. Mas fale um pouco sobre você aí pro pessoal que está em casa, para entender um pouco. Falo, claro. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez a oportunidade de vocês. Assim, é muito bacana ter um espaço desse que permite que a gente chegue e fale daquilo que a gente faz. Isso é muito gostoso. E para você que está em casa, meu nome é Wesley Macieira, eu sou coach cristão, sou formado pelo IBC e pelo método CIS também. Sou formado em teologia para leigos, sou formado em teatro, sou professor de teatro hoje, né, pela Teatro Escola Macunaíma, sou profissional na área já há um tempo. E hoje eu atuo, né, a partir de 3 pilares, que é a arte, o coach, o humano e o espiritual, dentro da área de desenvolvimento humano, para que a pessoa possa se encontrar com ela mesma a partir de um olhar referente, e aí no caso, para mim, é Cristo, né? Então, Cristo é a referência. A partir desse olhar de Cristo eu me encontro, eu me entendo, eu sei quem eu sou para Ele, sei quem Ele é para mim. E a partir daquele ponto eu desenvolvo toda a minha vida e busco aí, encontro minha prosperidade, minha abundância, minha felicidade, sentido para a vida, propósito. Hoje é isso que eu atuo, isso que eu faço. Wesley, legal isso aí, porque você pode dizer que o pilar espiritual é um dos mais importantes, ou se não o mais importante? Cara, é o mais importante na minha percepção. E é por isso que eu atuo diretamente nele, né? A gente tem 3 inteligências, né? Na década de 80, descobriu-se o QI, né? O quociente de inteligência, né? A inteligência racional, onde você criou uma métrica para entender sobre a inteligência do homem. Na década de 90, entendeu-se que o homem não detinha somente uma inteligência, mas sim 2. Então você tinha o QI e tinha o QE, a inteligência racional e a inteligência emocional. E 20 anos para cá, veio a conhecimento científico mesmo a inteligência espiritual. Por quê? Porque teve uma invertida divisão daquilo que o homem realmente precisa para crescer. Sim. Né? Você tinha uma pirâmide antes, você tinha necessidades, depois fazeres, depois o teres e depois os seres, né? E hoje não, hoje é o contrário. Porque nós somos seres humanos. Então primeiro eu sou, depois eu me encontro, eu sei quem eu sou, eu faço, e a partir do que eu faço, eu tenho. Então você tem, e tudo isso é baseado, de maneira cognitiva e científica, dentro de crenças, né? E depois a gente explica um pouco fé, crença, mas de maneira cognitiva, dentro de crenças. Então você tem a crença de identidade, quem eu sou. Você tem a crença de capacidade, o que eu faço. E você tem a crença de... Ai, caramba, fugiu o nome agora. Peraí, vou encontrar. De merecimento, que é o que eu tenho. A partir dessas 3 crenças. Porém, isso é cognitivo. Isso é científico. Mas tudo isso... Quer dizer, é provado, né? Provado, é comprovado, é provado, é maravilhoso a gente entender. Só que tudo isso parte de uma máxima, parte de algo acima, maior, que é a área espiritual. Porque é ela que me permite enxergar quem realmente eu sou. Então o ponto está na base. Quem eu sou? Eu não consigo encontrar quem eu sou se eu não está no parâmetro espiritual. Porque eu sou criatura. Sim. Eu sou uma criação. Quem me criou? Tem algo maior. E, né? essa visão é do Criador. Então, quando eu tenho esse encontro comigo mesmo e entendo quem eu sou a partir desse olhar do meu Criador, cara, tudo se transforma. Porque eu tenho o propósito de ser, eu tenho o propósito para fazer e tenho o propósito para ter. A ciência tem hoje, já denominada no cérebro, o ponto de Deus. É o que falávamos atrás, o ponto de Deus. A ciência deu este nome. Quando o ser humano consegue se encontrar consigo mesmo, entender o seu sentido de vida, é naquele ponto de Deus que a sinapse acontece. É ali que os neurônios se movimentam. Quer dizer, o direito e o esquerdo ali... Você tem o hemisfério direito
né, o esquerdo, perdão, que é o de exatidão, números, razão, coerência, prudência. E você tem do lado direito as emoções, o cheiro, o gosto, botar o pé na areia, sabe? O imaginativo. E o ponto de Deus ele é essa centralidade, ele traz esse equilíbrio. E aí você consegue entender, então, a fé. Olha só. E a partir dela, eu cresço e evoluo. É muito louco. Mas, Wesley, às vezes... Não, fica à vontade. A gente sabe que, como a gente estava conversando já, que esse lance de você se descobrir precisa de muito autoconhecimento para você fazer isso também. Sim. Tem que... você tem uma jornada aí que você tem que percorrer justamente para encontrar os porquês. E também entender, né? E às vezes a gente procura tanto que às vezes do seu lado você tem a resposta. Que é igual você falou, espiritual. Sim, que está em você. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então nós somos corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia fala de alma, ela fala de psique, ela fala de ego, ela fala de quem eu sou. Né? Espírito é o que transcende, é o que transborda, é o que me eleva. Né? E corpo é aquilo que é externo, ou seja, aquilo que é minha força, aquilo que é externo, aquilo que eu apresento, que eu mostro. Então, de tudo isso, nesses 3 âmbitos eu tenho que adorar. Por que adorar? E aí é um ponto. Mas isso não é religiosidade? Não, cara. É um propósito, é um sentido de vida. Nós fomos criados para um retorno ao Criador. E quando eu tenho esse conhecimento, a minha vida toma uma linha de raciocínio onde tudo que eu tenho tem propósito. Não finda em mim somente. Senão eu fico um egocêntrico demais. É muito egocentrismo, é muito egoísmo. Eu começo e termino em mim. Se eu começo e termino em mim, não há evolução. É um ciclo vicioso. O ciclo evolutivo precisa começar e de mim transbordar. Quer dizer, tem uma linha aí de conhecimento que você tem que chegar também para isso, né? Sempre. Sempre. Eu tenho que ter. Como eu falei, são 3 inteligências. Eu tenho que entender, desde o meu processo, Wesley, o que em mim precisa ser trabalhado para ser transformado. Mas aquilo que eu falei lá no início, cara, é necessário que eu tenha uma referência. Senão, vamos lá. Wesley, tá, você quer crescer, quer evoluir, mas qual razão? Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ser rico. Eu quero ser milionário. Qual o propósito? Pra quê? Me dá uma razão disso. Cara, eu dou exemplo assim. Quando eu lido com casais, eu dou exemplo assim. Você tem filhos? Tenho. Vamos lá. Posso pegar? Claro. Exemplo? Você tem filhos. Aí vamos lá. A vida toda você sonhou em ter um filho. A vida inteira, cara. Pô, desde pequeno, cara, adolescência, cara, eu quero ter um filho. Aí você casa, cara, eu quero ter um filho. Aí você tem o filho, irmão. O que acontece? Acabou. Você realizou o teu sonho. Você tem um filho. O que eu tenho que entender? E eu tenho que ressignificar isso. Que, na verdade, minha vida toda eu quero ser um pai. Porque quando eu tenho filho, aí que eu começo a ser pai. Então não termina. O filho ele é o início, não é o fim. Então, entende? É uma visão, uma percepção daquilo que eu tenho para minha vida. Sim. Eu quero casar, a vida toda eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu caso, e agora? Casei. Pronto, realizei, cheguei onde eu queria, minha meta está cumprida. E agora? Então eu tenho que pensar diferente. Não quero casar, irmão. Eu quero ser esposo. Porque a partir do meu casamento, e só a partir do meu casamento, que será possível eu ser esposo. Aí o meu sonho tem o seu início. Só que eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso entender aquilo que eu quero. E mesmo porque, seguindo essa linha que você está falando, Wesley, a partir do momento que você tem uma família, tem filhos e tal, você também tem outro significado para a própria vida, né? Que você, na verdade, está compartilhando, que é uma das coisas mais principais que você tem na vida, que é o seu tempo também. Que é um investimento que você faz. Sim. Igual você ter um filho, você tem que investir o quê? Tempo nele. Entendeu?
tanto na parte educacional quanto na parte espiritual. Claro. E tem muita gente hoje, que a gente vive hoje, que a gente vê que os pais às vezes estão se perdendo um pouco nisso aí e passando um pouco disso para a escola, que na verdade é papel do pai e da mãe. Entendeu? Porque o direcionamento espiritual tá dentro de casa. Claro. Nem tá na igreja, irmão. Nem tá na igreja. A igreja ele vive, a igreja é para ele viver aquilo que ele aprende na primeira igreja domiciliar, que é a sua casa. Né? Então, e é muito importante entender isso, cara. A nossa vida, ela tem que ter um propósito. Quando eu tenho um filho, você falou de tempo, né? Uhum. Quando a gente tem um filho, a gente não percebe, mas tudo muda. Se você parar e pensar como era a tua vida antes dele, dificilmente você vai lembrar. Uhum. Você vai ter relances de memória. Parece que a vida toda você teve filho. A vida inteira ele estava com você. Porque é um propósito e isso é uma vocação. Isso é vocação mesmo, né? Você está na vocação correta. E tudo à tua volta muda, cara. Você para de arriscar. Você muda como você dirige. Você muda como você pega a velocidade do teu carro. Você pode-se dizer que você coisas diferentes. Vai amadurecendo? Cara, é uma maturidade sim. Ela é sim uma maturidade. E aonde está o problema disso, cara? Muitas pessoas não conseguem lidar com isso de maneira emocional. Por quê? Como eu falei, é cognitivo, científico e espiritual. Mas toda a base está no emocional. E aí a inteligência emocional, ela entra neste ponto de auxílio. E precisa entrar. Porque eu não paro de andar com um carro em alta velocidade com o meu filho atrás? Não é porque eu sou mau. É porque há em mim uma doença, uma fragilidade, uma ferida que lá atrás eu ainda não perdoei. Um dia eu fui humilhado, um dia eu fui ofendido lá atrás, porque era um cara que dirigia, você dirige mal, você não sei o quê. Ou então eu fui tolhido de ter um carro, meu pai foi muito duro e tal. Quer então, dizer, você vai alimentando aquele sentimento eu não que você cresci. fica preso àquele sentimento. Isso, eu não cresci neste ponto. Né? Nós trabalhamos com afetividade. A afetividade tem 4 pilares. Eu comigo mesmo, eu com Deus, eu com as coisas e eu com o mundo. São 4 pilares específicos da afetividade. E às vezes eu sou maduro demais, cara. Eu e Deus. Eu sou maduro demais, eu e as coisas. Mas eu sou infantil, eu comigo mesmo. Porque eu não tenho conhecimento de mim. Entende? Eu não sei de mim o suficiente para entender o que em mim precisa ser transformado. Agora, Wesley, pegando esse gancho aí que você falou, que você vem trazendo isso do passado, como é que eu faço para me livrar disso aí? Falar, poxa, eu preciso me libertar disso aí. Então, inconscientemente, às vezes, você tem algumas atitudes e você fala, puxa, por que disso? Por que disso? Aí vem aquele insight, poxa, será que tem a ver com as coisas que aconteceram lá atrás? Será que eu tô, igual a gente estava falando aqui agora, tô carregando muita pedra na minha mochilinha e não tô tirando essas pedras, tentando resolver, na verdade, essas questões justamente para quê? Para enterrá-las e deixar elas no passado e eu prosperar e até perdoar as pessoas de alguma forma para eu seguir em frente? Cara, é assim, ó. É muito louco isso, a gente parar e pensar. Né? A gente vive de experiências. Experiências geram memórias. E as memórias geram crenças. Então, eu sou baseado em crenças. Wes, mas o que é crença? Ficou tão banal a palavra crença, né, cara? Mas crença é aquilo que eu acredito. Sim. Né? E aquilo que eu acredito, cara, é autorrealizável. Se realiza por si só. Que a gente chama, muitos chamam a lei da atração, muitos chamam a força do universo, enfim. Né? Mas é isso. Pode dar o nome que for, né? Cara, é física quântica. Sim. É física quântica. Eu vou emanar uma energia e ela vai dar o retorno para mim. Né? Então isso vai acontecer, é autorrealizável. Às vezes a minha experiência gerou uma memória ruim, negativa, e essa crença ela é limitante. Se a gente fala de prosperidade e abundância, por exemplo, cara, você ouviu, o dinheiro é sujo. A vida inteira você escuta isso. Né? Quem é rico é bandido. Conquistou na maldade. Conquistou na maldade. Alguma coisa esse cara está fazendo, que ninguém fica assim da noite pro dia. E aí você vai bloqueando. Isso a religião trouxe muito. Né? Um dos votos, ser pobre. Né? A pobreza que fala na Bíblia não é uma pobreza financeira.
Olha, isso é importante. Não é pobreza Pessoal, isso que ele está falando é importante, hein? não é pobreza financeira. Ela é uma pobreza de espírito. Ela está ligada à humildade, a quebrar o orgulho. Tá vendo como é que é a interpretação? Ela muda tudo. Você concorda comigo que dependendo das pessoas e do seu líder, elas podem ser manipuladas? Claro, porque assim, ó, cara, eu não posso falar da palavra de Deus sem ter conhecimento da palavra de Deus. E é conhecimento, não é interpretação, não é o que eu acho, é a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é interpretativo, é a verdade. Né? Então, eu preciso buscar entendimento, e é muito louco isso, esse autoconhecimento que eu tenho que ter, tem que me levar também a conhecer aquele que me criou. Por isso que eu sou coach cristão. Porque muitas vezes a gente separa as duas coisas. Né? Durante muito tempo, se trabalhou nessa área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, tirando a espiritualidade. Porque Deus faz tudo. Então, assim, a gente cresce dentro de uma religião que diz assim, quem faz é Deus. Né? Aí você tem um grande problema nesse ponto. Porque o Deus é o Deus da vida. Sim. Quando eu não tenho esse conhecimento, não sei se você já viveu isso, se sim, infelizmente, você vai em velório, ou alguém perdeu alguém, aí você fala assim, Deus quis assim. Entende? Cara, Deus não quis assim, irmão. Ele é Deus da vida, Verdade. não é Deus da morte, cara. Entende? É Deus da vida, Deus não quis assim. Isso aconteceu, é fato. Cara, é um acidente, é uma patologia. Entende? Isso é real aqui, é científico. Não é uma coisa espiritual, não foi Deus que levou. Deus recebeu. É diferente. Olha, ele recebe. É um outro olhar, né? É, mas é a verdade, ele recebe. É igual você falou, você partilhou sobre dificuldades, né? Não, perdão. O irmão, né? Ele partilhou sobre aquilo que ele viveu. Cara, Deus não inseriu aquela dor na vida dele. Mas ele falou uma palavra assim, por aquilo que eu vivi eu fui forjado. Então, Deus não inseriu aquela dor na vida dele. Deus não fez acontecer aquilo lá. Mas daquilo que aconteceu, Deus forjou o homem que ele é. Sim. É diferente. Eclesiástico 2, tá lá. Se entrares para o caminho de Deus, prepare-te para a prova. Como o ouro é purificado no fogo, o servo de Deus é purificado no cadinho da humilhação. Cadinho é um objeto de porcelana pequenininho que depois que o ouro é forjado, ainda fica um pouco de impureza nele. Ele vai para o cadinho que suporta grandes temperaturas e lá ele é purificado, ele fica purinho, sai ouro puro. Então o cristão é trabalhado nessa linha, no cadinho da humilhação. Mas o que é humilhação? É uma palavra muito dura, né? Humilhação. Cristo se humilhou, um Deus se fez homem. A cruz não foi humilhação de Cristo. A cruz foi resultado da humilhação de Cristo. Onde Cristo se humilhou? Um Deus se fez homem. Ponto. A humilhação está nisso. Um Deus se fez homem. A gente não consegue se humilhar. E se eu não consigo me humilhar, eu não consigo perdoar. E perdoar é um caminho necessário para que eu possa ter autoconhecimento e crescimento. Agora, é necessário. Wesley, a gente vê, né, nessa caminhada aí. Estou respondendo tudo, tá? Tranquilo, coerente. Tranquilo. Estamos aqui num bate-papo. Esse podcast é um bate-papo, gente. Aqui ninguém tem a obrigação de nada. Por favor. Passar o conhecimento para vocês. Eu também adquiro muito conhecimento aqui. Eu já falei para o Wesley que eu gosto de fazer isso justamente para ter e ter essa jornada minha de autoconhecimento. Isso é importante, você crescer, entendeu? Eu acho que a parte do compartilhamento, você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer, você tá numa troca. Então, isso é maravilhoso. Aqui não tem obrigação nenhuma, entendeu? Bora. Então é um bate-papo, fica à vontade, estamos aqui para discutir. Muito obrigado. Tá? Vamos lá. O papel hoje, a gente falando até da parte empresarial, tem muitos empresários que às vezes tem um probleminha ali, que é o quê? O probleminha com ego. Sim, que é o que a gente estava falando aqui. Orgulho. E aí isso pode comprometer uma operação, porque ele não aceita ajuda, às vezes, da pessoa que está ao lado dele. E tem que vir alguém externo, de alguma forma, debater isso com ele e até, de alguma forma, ser um pouco mais severo com ele para ele enxergar certas coisas.
E isso a gente vê que falta também um pouco do espiritual. Quase sempre. Quase sempre, quase sempre. Porque aquela coisa assim, cara, como que eu vou ter conhecimento daquilo que é humilhação se eu não tenho referência de quem se humilhou? Eu não tenho parâmetro de comparação. Eu preciso comparar. É necessário ter esse parâmetro. Uhum. Do âmbito empresarial é muito louco quando a gente fala de orgulho. Paulo, e cara, vou sempre pegar, porque assim, é coach cristão, vou sempre citar a palavra porque é o meu norte, né? É o meu norte. Paulo diz, vaidade, tudo é vaidade. Né? Vaidade é filha do orgulho. Né? Tem uma doença chamada filáusia. Padre Paulo Ricardo. Posso dar referências sem problema? Claro, fica à vontade. Padre Paulo Ricardo. Filáusia é a primeira doença espiritual. A gente acha que as coisas não estão ligadas, mas estão. Doença espiritual. É a doença do amor. Por quê? O que ela é? Ela é assim, eu me amo de tal forma que eu satisfaço a minha carne, mesmo que aquilo me destrua. Entende? Eu trabalhei 10 anos com adictos, né? Com dependentes químicos. E é isso que você vê. O cara usa a droga sabendo que a droga vai destruí-lo. Mas a distorção do amor é tão grande porque, claro que chega um momento que é só químico, não tem mais desejo, porque ele perdeu toda a noção de desejo, é só químico. Mas no início, ele quer satisfazer-se, mesmo sabendo que aquilo vai destruí-lo. Isso é egoísmo? Cara, isso é orgulho. Isso é vaidade. É a filáusia. É a doença do amor. E dessa doença vem as 7 doenças que são os 7 pecados capitais. Pecados da cabeça. Né? Pecados que estão em nós. São 7 pecados capitais. É muito louco. É da cabeça não é porque é espiritual. É da cabeça porque é cognitivo. Está aqui. Então eu tenho lá vaidade, eu tenho orgulho, eu tenho a gula, eu tenho a avareza, eu tenho a ira, eu tenho a luxúria. São os 7 pecados que eu tenho que trabalhar em mim. E aí Paulo vai dizer que isso é combater o bom combate. Né? Combater o bom combate não é externo, é interno. Eu tenho que lutar comigo mesmo todos os dias para que eu possa vencer todos os dias. Porque a minha tendência é perder, é fracassar. E quando eu não tenho esse autoconhecimento, muitas vezes um empresário, grandes pessoas de grandes empresas, ricas até, tem perdas gigantescas, cara, porque não tem um conhecimento emocional ao ponto para entender que o que está impactando simplesmente é o fato dele não suportar emocionalmente um processo que ele está vivendo. Por quê? Eu acordo achando que já tem que estar assim. É aquela coisa que a gente acha que Deus é mágico. Deus não é mágico, Deus é poderoso. É diferente. É bem diferente. Né? Então, Moisés falou assim, Senhor, eu quero água. O teu povo está com sede. Ele falou, cara, cata o cajado e bate na pedra. Ele não fez assim, água. Então tem o mover de Moisés para que isso acontecesse. Então tem o mover do ser humano para que as coisas aconteçam. Só que para isso eu preciso ter conhecimento próprio. Senão o meu mover não tem base. Ele tem base naquilo que eu desconheço. E eu vou errar. Sim, e geralmente alguns líderes de companhias acham que de alguma forma sabem tudo. E não se atualizam, de alguma forma não investem em autoconhecimento. Orgulho. Conhecer as pessoas que estão ali com ele, conhecer de cada um, investir nas pessoas. Orgulho, cara. Investir nas pessoas, às vezes, um feedback não quer dizer que seja mal, entendeu? Às vezes as pessoas interpretam o feedback como mal. Não, peraí, você tá trazendo pra mim, puta, obrigado, é necessário. Muito obrigado. Entendeu? Por quê? De alguma forma aquela pessoa tá te dando um subsídio para você pensar no que você precisa melhorar. E de graça. Isso é humildade. Né? E de graça. O que é humildade? Humildade não tem nada a ver com... E só, desculpa, claro, Wesley, pode falar. As pessoas às vezes têm medo, sabe? De alguma forma, de falar isso para elas. De falar, meu amigo, você tá indo na direção errada. Me desculpe falar, mas... Isso é um pouco até mais duro, porque às vezes a pessoa precisa escutar aquilo. Eu já vivi aqui, né, nessa minha caminhada, vários exemplos que deram certo, mas eu falei a verdade para a pessoa. Tem que ser. Você entendeu? Porque ser sincero com a pessoa, de alguma forma mostrar para ela o caminho que ela deveria seguir, não é errado. Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário.
A verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Claro que nesse contexto a verdade é Cristo. E aí eu vou ter que voltar ao ponto. Por que eu ter o autoconhecimento como a referência cristã? Porque a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você falou de humildade, né? Humildade não tem nada a ver com falsa modéstia. Entende? Pô, um podcast aqui, do meu jeito pode, é o melhor podcast do mundo. Eu trabalho para isso, eu luto para isso, eu venho aqui todo dia, gravo, tenho equipamento, comprei, trabalhei, consegui lá. Cara, dê valor àquilo que você conquistou, àquilo que você ganhou. E se você fala assim, cara, meu podcast é bom, irmão. Eu tenho a câmera, eu tenho microfone, eu tenho técnicos fabulosos, eu tenho. Não é arrogância, não é prepotência. É você reconhecer aquilo que você conquistou. Agora, aonde que está a arrogância? Quando eu tenho autossuficiência. Quando o orgulho diz, parabéns para você, que você é o cara, você é bom pra caramba, não precisou de ninguém. Opa, irmão, peraí. Como não precisei de ninguém? Aí quando eu reconheço o meu trajeto, o meu processo, as pessoas que estão ligadas ali, pô, o técnico aqui, o fulano de tal, aqui é um dia que eu comecei lá embaixo, tá no 33. 33. Episódio 33, cara, desde o primeiro que ela tá comigo, batalhando, vem, e Deus. Tudo é Deus que me deu e eu administro para Ele. Isso não é prepotência, de maneira nenhuma. Isso é humildade. Caramba, Wesley, mas por que é humildade? Porque humildade tem a ver com humus. Sim. Terra pronta para o plantio. Humildade é aquela pessoa que está pronta para aprender todo o tempo. Ela sabe que ela não sabe tudo. Ela tem conhecimento que ela não sabe tudo. E que ela pode absorver o tempo todo novas coisas. Wesley, isso é humildade. Falando em humildade, mas você acha que com a parte espiritual, de alguma forma, toca ela a humildade? Sempre. Se o cara for literalmente verdadeiro nisso. Eu já vi vários exemplos. Até lá atrás, como eu te disse, eu fazia parte da Sociedade São Vicente de Paula, ali na Vila Industrial. E eu via diversas pessoas seguindo e tal, mas tinha algumas que não eram humildes, entendeu? Sim. E é diferente a tratativa. E até eu mesmo ia em lugares bem humildes, sabe? Tinha uma favela aqui que chamava Favela do Regaço. Sim, Morro do Regaço, ali na vila. Exato. E aí eu descia e tinha lá uma senhora que chamava Dona Brasília. Eu lembro até hoje. E o sentimento que eu tinha ali, esse falando em humildade, sabe quando você não vê... lógico, não era um ambiente tão legal, sabe? Porque era um barraco bem humilde e tal. E para você chegar ali, você tem que ter muita humildade, porque você não pode ser snob de chegar ali e falar, não, entendeu? E eu via que outras pessoas não faziam isso, pegavam, não, ali eu não vou, tal, entendeu? E isso às vezes chocava, me deixava assim pensando, e falava, peraí, onde que essa pessoa vai chegar desse jeito? Vai na igreja, quer ajudar as pessoas, mas por dentro dela não tem transformação. A gente acaba confundindo algumas coisas. Simplicidade com humildade, né? A soberba, que é um pecado gravíssimo, que é um pecado do orgulho, que é eu me sentir melhor do que o outro. Mas por que a gente tem esse tipo de visão? Porque o meu parâmetro é o que a pessoa tem, não quem a pessoa é. Então, quando você acessa alguém com uma dificuldade financeira que você não vive, num estado de vida que você não tem, que é uma pessoa simples, que não necessariamente ela é humilde, porque ela pode ser simples e ser arrogante. Sim. Ser soberba. Por quê? Porque ela não aceita ajuda. Ela acha que não necessita.Ela tem um orgulho que não permite que as pessoas alcancem ela da maneira que ela é. Então ela quer se mostrar uma pessoa diferente. Ela põe uma máscara, sou diferente. Mas quando eu acesso uma pessoa que ela é simples, ela é humilde, é muito louco. Porque aquilo me rebate. Você sente isso, não sente? Claro. Wesley? Porque aquilo me rebate. Quando você tá com a pessoa, você sente. Porque aquilo, tá estranho. porque aquilo aí, me né? humilha. Porque aquilo é o que eu deveria ser e eu não aceito em mim aquilo. Eu deveria ser simples assim, mas eu coloco sobre mim aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho. Não aquilo que eu sou. Eu não me reconheço. Eu me acho melhor do que o outro porque eu conquistei mais do que o outro. Então, aquilo me bate, aquilo me fere. A gente chama isso
Tem um ditado popular muito grande que todo mundo fala, né? O santo não bateu. Uhum. Né? Mas o santo não bate, eu não gosto da expressão, mas utilizando a expressão para fazer uma analogia, o santo não bate porque você reconhece naquela pessoa o que existe em você. Sempre. Sempre. Né? A pessoa que você admira... Isso é muito louco. Por quê? A pessoa que você admira, pergunta por que você admira essa pessoa. E aí você pode listar. Admiro essa pessoa por causa disso. Tudo que você reconhece em alguém é porque existe em você. Olha só que Tudo. louco. Tudo. Isso é autoconhecimento. Tudo. Isso é inteligência emocional. Tudo que você reconhece em alguém é porque existe em você. Quer dizer, de alguma forma o santo não bateu porque tem alguma coisa Cara, nela que, porque na verdade, é você. tem um pedaço de mim. Pedaço não. Você tem aquilo. E interessante qual que é a dor disso? Que é aí que entra o espiritual. Você não chegou a conhecer aquela pessoa. Você está julgando por aquilo que você Olha só. viu. Então você está julgando aquela pessoa com um parâmetro seu, onde você é a referência. Irmão, como é que você é referência se você é tão miséria quanto? E aí quando você tem o autoconhecimento e a espiritualidade tua ela está desenvolvida, está ela amadurecida ao ponto de você entender quem você realmente é, quando você encontra uma pessoa que é humilde e simples, e é muito louco você parar e pensar, cara, você tem carro, você tem casa, você viaja, você curte, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê, lá. E aquela pessoa que está ali sentada, passando o dia ali, está tão feliz quanto você. Você fala, caraca, irmão. Tem coisa errada Por aí. que eu tenho tudo isso? É desnecessário, cara. Mas você aceita isso. E aí está a humildade, aí está a espiritualidade. Você aceita isso. Qual que é o maior problema? Quando você reconhece isso e aquilo te ofende. Uhum. Aí você não aceita isso. Você fala, não, cara, não pode ser. Olha o que eu tenho. Ela não pode estar feliz. Não, ela tem que ser... Não. Essa pessoa tem que estar triste. Não tem lógica. Sabe, Wesley, eu tava... Eu me fiz entender? Sim, com certeza. Eu li um livro, eu não sei se o nome é esse, tá? Mas é 5 coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer. São histórias de pessoas que estão no leito da morte. E o que elas mais pedem, sabe o que é? Além do tempo, o perdão. E, cara, é muito louco você falar em perdão. Perdão é uma coisa... Perdão é a excelência do amor. Entende? É o máximo. Por exemplo, a língua portuguesa, a nossa língua, derivada do latim, o prefixo per, ele significa acima de, através de. Então, por exemplo, eu vou furar essa parede para chegar do outro lado. Para eu furar, eu vou perfurar para chegar do outro lado, através de. É feito, mais que feito é perfeito. Sim. Acima de. Na química, você tem o óxido. Quando aquele elemento está carregado, pleno de si, uma substância a mais ali, qualquer átomozinho a mais vai mudar essa substância, ele está cheio de si. Pleno, ele é um peróxido. Peróxido, está cheio. A Bíblia, ela fala que o amor é doação, é doar. Então, qual que é a excelência? Perdoar. Então, perdoar é o máximo do amor que eu posso viver. É o perdão. Olha só. É a doação plena, é o amor pleno. E é por isso que na cruz Cristo vai dizer, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-os. Ou seja, ame ao extremo. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o perdão ele é o caminho de libertação, cara. Uhum. É uma coisa só sua. Wesley, esse lance do perdão, eu acho que, pelo menos na minha percepção, você tem que estar num nível de consciência tão evoluído que para você ter aquele sentimento mesmo de perdão, para você perdoar, não é a simples palavra perdão, né? Não. Você tem que perdoar de coração. Aqui de dentro, você tirar, a mesma coisa que você tirar alguma coisa aqui de dentro, puta, perdoei. É porque coração na Bíblia tem a ver com emoção. Tem a ver com a nossa psique. Alma e coração são muito próximos, né, na Bíblia. Tem a ver com as emoções.
Cara, perdão não quer dizer não fazer mais, não agir mais, ou, cara, você me roubou, vou te perdoar. Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de conviver contigo. Mas quem você é não me interfere mais. Não faz diferença porque mais você... na minha vida. Cara, porque você errou, ok, tudo bem, perdoado está. Eu vou estender a mão para você sem o menor problema. Vou. Entende? Vou te ajudar naquilo que você precisar. É muito louco você parar e pensar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Cara, eu gosto de Pedro é uma trajetória doida, né, cara? Você vê como Cristo é. Judas. Sim. Vamos lá? Judas e Pedro. Cara, Judas já roubava quando caminhava com Jesus. Ele não roubou só as tantas moedas. As moedas ele recebeu para entregar. Mas ele já roubava antes. E ele sempre cuidou, sempre administrou o dinheiro da missão. Sempre. Jesus sabia que ele retirava sempre. E sempre perdoava, porque eu amava acima daquilo que ele fazia. E sempre dava a chance dele fazer diferente. Olha. Entende isso? Sempre foi assim. Só que ele não suportou quando foi descoberto. E aí é um ponto importantíssimo. Judas não se arrepende. Ele tem remorso. Qual que é a diferença? Arrependimento é eu aceito minha culpa, eu entendo que foi eu que fiz e aceito a consequência daquilo que eu fiz. Judas pensou, cara, e agora? Como é que ninguém vai me aceitar? Eu vou ser julgado, condenado, ninguém vai me amar mais. Eu vou ser expulso, eu vou apanhar. Ele não suportou a dor e tirou a sua vida. Pedro. Chegou uma hora, estava todo mundo na gruta lá, Jesus falou assim, cara, agora eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Acabou. Chegou a minha hora. Pedrão puxa a espada, joga na mesa e fala assim, jamais, nunca, não vamos deixar. Jesus fala, sai de retro, Satanás. Sai da minha frente. Não é Pedro que é Satanás, mas é a voz de Pedro quando Jesus o escuta. Por quê? Porque a voz dele, lembra? Experiência, visão, ouvir, sentir. Então Jesus ali viu, ouviu, sentiu. Sai de retro, Satanás. Vai embora. Essa palavra não vai me convencer. Vai embora. E Pedro continua ali. Pedro não vai. Pedro continua ali. Então, o expulsar é daquele mover no espírito e na emoção de Cristo. Porque ele pode esmorecer, cara. Ele era homem. Ele podia vacilar, mas ele não vacila. E aí ele continua. Acabou de tomar o esculacho de Jesus na gruta ali. Quando Pedro sai da gruta, os homens chegam, os soldados chegam. O que Pedro faz? Puxa a espada e corta a orelha do centurião. Acabou de tomar esculacho. Acabou de falar, sai de reta, não precisa pegar a espada. Ele vai e corta a orelha lá do centurião. Jesus fala, Pedro, guarda a espada na bainha. Quem vive pela espada morrerá. Aí Pedro guarda. E aí lá na ceia, todo mundo bonitão, um pouco antes disso, né? Lá na ceia, Pedro vai dizer, um pouco antes desse momento, Pedro fala, Senhor, até vou no inferno, até contigo. Fala, para, velho, vai me negar 3 vezes hoje. Para. E até que o galo cante, não é galo, na verdade, né? É a última hora. Né? Tem um nome específico, eu não sei pronunciar, mas a última hora, que é essa hora do galo. Né? Antes do galo cante. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E é muito louco você parar e pensar que na morte de Cristo, o que Pedro faz? Pedro volta a pescar. O que é Pedro voltar a pescar? Pedro volta à sua vida velha, à sua vida antiga, o que é o conforto, o que é a comodidade, aquilo que ele conhece, é aquilo que para ele é segurança. Porque, cara, olha o que ele fez lá, morreu o Messias e tal. E quando ele vê Jesus à margem, ele pula do barco. Jesus está ressurreto, ele pula e vai atrás de Jesus. E vai falar com Jesus. E aí Cristo pergunta para ele as 3 vezes. E é legal, né? Ele nega 3 vezes, Cristo pergunta 3 vezes. E aí tá, ressignificar novamente. Olha só. Curar a emoção primeiro. Olha só. E aí no final, ele sai em missão. E tem uma tradução bíblica, eu não sei qual é, que vai dizer, neste momento o coração de Pedro se converte. E aí, ponto. O que é conversão? Cara, desculpa, mas é que eu vou ligar uma coisa na outra. Tranquilo. O que é conversão? Conversão é trazer à inteligência, trazer para a inteligência a verdade de Deus. Então é ter literalmente a consciência de quem é Cristo, de quem é Deus. É consciente, é racional, entende?
E é isso. E aí Pedro, então, sai em missão. E isso é fé. É essa escolha. Então Pedro muda a partir dali. Então, cara, tudo vai a partir do perdão de Deus. E aí a gente falou de perdão só para eu finalizar e amarrar. Por que o perdão? Quando Jesus escolheu Pedro, ele sabia quem Pedro seria. Pedro viveu o que viveu, fez o que fez, pisou na bola pra caramba. Jesus nunca pensou diferente de Pedro. Quando Pedro se converteu, ele falou, agora vai, fião, agora a tua missão está aqui. Olha só. Essa missão estava lá já. Se Pedro não vacila isso, já estaria vendo a missão dele lá do começo. Olha só. Precisou ter um processo de conhecimento, saber quem é, se aceitar. A última pergunta, tu me ama? Ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe tudo. É o autoconhecimento de Pedro. Ele entende, cara, não adianta eu falar. Mas aí ele sentiu isso, né? Claro. Aí ele falou assim, não adianta eu falar que amo, porque não é verdade. Fala da boca pra fora. Não é verdade, o sentimento, cara. é isso que eu falo. O perdão eu sou miséria. Exato. Eu sou isso, então, cara, o senhor sabe. E tem uma coisa que você falou aqui nos bastidores, Wesley, que eu guardei, que as coisas ruins só entram se você deixar. Só se você permite. Cara, a palavra... E você tem que estar muito bem preparado. Blindado. Para que isso não aconteça. E uma das partes, na verdade, ou se não a parte, é espiritual. Total. Você tem que estar blindado, cara. Como que a gente blinda? A gente blinda a partir Gente, isso é importantíssimo, tá? Porque ele falou isso para mim aqui nos bastidores, eu falei, eu preciso falar isso no podcast, porque às vezes a gente... E eu falei isso para ele, às vezes você se deixa ser contaminado, mas isso tá errado, tá? E ele vai falar isso agora. Ele vai falar o que ele falou nos bastidores pra gente aqui. Isso é muito importante vocês levarem pra vida de vocês, tá? Cara, por que eu permito? Porque, primeiramente, eu não sei quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Uma vez que eu tenho esse conhecimento de quem eu sou, eu só vou permitir, eu só vou dar acesso àquilo que pra mim tem valor e tem princípios. Eu tenho os meus valores e os meus princípios. Só vou deixar entrar aquilo que pra mim literalmente é viável. Aquilo que não é, eu vou expelir, porque eu estou blindado. Isso é espiritual, emocional e cognitivo. Cara, a ciência, e eu vou um pouco além daquilo que nós conversamos ali fora, tem um estudo, eu não lembro se é Harvard, eu acho que fizeram estudos sobre o poder da oração. Tem uma ciência nova que está surgindo, que é a... Ai, cara, qual é que é o nome? Não tem problema não lembrar. Psicoteologia. Eu acho que é isso. Né? O que acontece? Estão estudando o poder da oração. E foi comprovado cientificamente que as pessoas que oram lançam, né, mais sangue, mais fluido de sangue no lóbulo frontal. Tá? Então, eles expandem o lóbulo frontal. Por quê? A fluidez do sangue faz o cérebro crescer. Mais sinapses acontecem ali. Sim, mais ligações. Muito mais ligações acontecem ali. E o lóbulo frontal, ele é o nosso direcionamento. É ali que encontra nossas decisões, discernimento, as nossas escolhas. Então, ou seja, aquele que ora, ele tem uma capacidade maior de fazer escolhas corretas, de decidir o caminho correto, de ter um discernimento melhor daquilo que é certo e daquilo que é errado. Isso é comprovado cientificamente, o poder da oração, ou seja, é o espírito agindo sobre o natural. E aí você entende a palavra sobrenatural. Não tem a ver com fantasma. Tem a ver com ação espiritual sobre aquilo que é temporal, ou seja, sobre o natural. Né? E aí, quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo me blindar. Por que uma palavra me ofende? Por que uma palavra me fere? Por que uma palavra me derruba? Porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu tenho conhecimento que eu sou um grande empresário, se eu tenho conhecimento que eu sou um homem de Deus, se eu tenho conhecimento que eu sou um grande pai, se eu tenho conhecimento que eu sou um grande filho, se eu tenho conhecimento que eu sou próspero, se eu tenho conhecimento que eu sou abundante, se eu tenho esse conhecimento, porque tudo isso está na palavra, está aqui. Isso não te afeta? Não, porque quem é ele para me afetar? Ah, cara, meu, seu podcast lá, meia boca, hein, irmão? Cara, aonde isso me dói? Não é nem problema. Onde isso me dói? Isso é uma verdade? Não. Não é verdade. Pô, cara, você é empresário, mas sabe como é que é, né? Cara,
Aonde isso me impacta? Em nada, porque eu sei quem eu sou. Aí eu me blindo, tanto mentalmente, porque as palavras não permitem que ela... Ou seja, eu nego a experiência, não permito que a crença aconteça. Sim. Lembra? Visão, ouvir, sentir. Então eu não permito que essa memória aconteça, porque eu me blindo, eu me fecho, não permito, não ouço e não sinto. Por que eu sinto? Porque às vezes eu estou ferido. Às vezes eu realmente me acho egocêntrico, me acho egoísta. E só, não estou dizendo para eu me levar. Se eu sou egoísta, eu tenho que reconhecer isso em mim, só que isso não sou eu. Quer dizer, tem um jeito de tratar isso aí. Né? Isso não sou eu. Isso eu tenho. Eu me conheço e eu trato isso. Eu trato com Quer dizer, eu direciono emocional de uma outra forma. Seria isso? Eu ressignifico. Eu pego aquela palavra. Cara, pode até ser feedback para mim. Que é a questão do guspe que você falou ali fora. Isso. Quer que eu dê esse exemplo? Por favor. Cara, quero. Eu gosto dessa passagem, né, cara? E é aquela coisa de você ressignificar uma coisa. Então, tem o cego de nascença, onde os discípulos de Cristo estavam andando e vem aquele cego de nascença. E na cultura judaica da época, a pessoa que nascia com deficiência, cegueira, mudez, seja o que for, ela era amaldiçoada. Ela era amaldiçoada. Então, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Porque assim, tem que entender, a maldição não vem do homem, a maldição vem de Deus. Deus maldiçoou esse cara, então, a parte da sociedade. Uhum. Mestre, quem pecou? A família dele ou ele pecou? Aí Jesus vai dizer, nenhum dos dois pecaram, isso é para a glória de Deus. E a cultura da época é, se eu vejo alguém amaldiçoado, à margem eu cuspo. Perdoe-me o som. Uhum. Eu tenho que cuspir. Uhum. Por quê? Porque eu tiro isso de mim. Eu não aceito isso, né? É um repúdio. Cuspiu. Repudiei esse cara. Beleza. Quando Cristo recebe esse homem para curá-lo, a primeira coisa que Jesus faz é cuspir. Porque aquele homem ouviu a vida inteira dele o som de cuspe. Para ele, o som de cuspe era o som de amaldiçoado. Ou seja, repúdio. Não quero. Se afasta. Quando Cristo cospe, ele ressignifica todo esse emocional desse homem. Aquele som, aquela experiência que um dia foi de repúdio, passa a ser de acolhida. Porque ele cospe e acolhe aquele homem. É a última cuspida que aquele homem vai ouvir. É a última que vai fazer dele essa dor de se afastar. Ele se aproxima e aí ele cura a visão do homem. Aí a cura física acontece. Se Jesus não faz isso, não é pelo cuspe, ele cura esse homem fisicamente, e isso eu acredito, tá? Não está na Bíblia, isso não é uma comprovação. Ele vai carregar um trauma, que é o que a gente chama de trauma, de experiências ruins atrás, de uma crença limitante, vai carregar um trauma. E ele fica cego, ou seja, ele cego, ele perde o direito de mendigar, ele tem que trabalhar. Tudo bem? Porque não é só ser curado. Entenda isso. Uma vez que ele é curado, acabou. Acabou. Né? Não tem mais auxílio... Como é que é? Tá. Auxílio, né? Bolsa auxílio. Família. Bolsa Família. Não, acabou. Não tem mais auxílio. Por quê? Porque agora ele pode trabalhar. Então ele volta para a sociedade. Você imagina se esse cara tá andando, alguém cospe. Ele acha que é para ele, porque ele ouviu a vida toda dessa forma. E aí ele vai entrar no emprego, vai procurar vou numa tenda do Ramuel de Labará para vender tapete e chego lá, ele é um cara que cospe lá fora. Ele fala, mano, não vou entrar aqui, que esse cara me repudia. Não tem a ver com ele, tem a ver com o trauma. O cuspe é só um cuspe, mas para ele não é. Quer dizer, isso pode se aplicar em qualquer coisa. Qualquer lugar. Palavra, qualquer numa coisa, ação. Qualquer coisa. Um olhar, irmão. Um olhar. Tem que ressignificar, Tem que pegar aquilo e curar aquela emoção primeiro. Senão você não vai enxergar como deve enxergar. Seus olhos não vão abrir. Entende? Quer dizer, aquele sentimento de raiva que às vezes... cara, quantas vezes isso acontece? Você tá ali de boa, assim, de repente você escuta, alguém fala uma palavra, você, pô, é comigo isso? Você traz pra você, né? Ela falou com você, ela tá falando do outro lado do mundo. Só que você pega por quê? Quer dizer, aquela dor é sua. Quer dizer, tem alguma coisa para ser curada em você. Em você. Aquela dor é sua. Então, não é a pessoa. Né? O autoconhecimento ele não serve somente para que você conheça a si. Mas tem um propósito de se conhecer. Que é você melhorar. Mas não pode ser um melhorar para si só. Porque senão não tem motivo.
Eu tenho que crescer para poder contribuir. Uhum. Sempre. E é isso que Cristo faz. E é isso que Deus fez com eles. Cara, você parar e pensar, é muito louco que é igual você pegar... Isso tem um nome, que é muito importante de falar, cara. E aí, por favor, você que está aí, entenda. Tem um sentimento que ele é extremamente importante. Importante para você reconhecer o mover de Deus na sua vida. É gratidão. Sim, sempre. Cara, isso é de extrema Sempre. importância. É ser grato. Porque a gente confunde o ser merecedor. A religião fala assim, que é uma dor da religião isso. Né? Nós não somos merecedores. É a partir de Cristo que recebemos. É graça. Isso é espiritual. Mas cognitivo, emocional, tem uma crença de merecimento. Sim. E se eu não me olho como merecedor, eu não recebo nada de mim mesmo e do mundo. Eu não permito receber. Eu não permito ganhar. É aquilo que nós falamos ali. Então, quando eu tenho conhecimento e maturidade espiritual, eu entendo que eu me achar merecedor não está impactando no meu espírito, na minha humildade, sabe? No meu entendimento de miséria. Em nenhum momento. Só que sim, eu sou merecedor, porque Cristo morreu na cruz para mim. Ele morreu por mim. Essa graça eu recebi. E eu recebo essa graça sem o menor medo, sem o menor receio, cara. Sou salvo. Ponto. Isso não quer dizer que eu estou a salvo. Sim. São coisas diferentes. Eu Bem recebi diferente. a salvação, mas não quer dizer que eu não serei condenado, irmão. Então tudo tem a ver com o meu comportamento, tudo tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. Mas eu não posso negar a salvação que Cristo deu, porque senão eu nego a Cristo. Então eu sou merecedor de bênçãos, de graça, de tudo que está aqui. De vida abundante, de vida próspera. Isso não quer dizer ser rico. Quer dizer prosperidade, quer dizer abundância. Pode ser financeira? Pode. É bom que venha? É óbvio que venha. Mas não pode ser o meu foco. Não pode ser o meu foco. Eu não tenho que mudar para ser rico. Eu tenho que ser porque eu sou aquilo que Deus criou para eu ser. Olha só. Todo o resto, irmão, é benefício. E aí, se eu não tiver merecimento em mim, se eu não entender isso, eu não recebo todo o resto. Aí eu me puno constantemente. E aí, por que é difícil me humilhar? Porque eu pego a humilhação como se fosse algo punitivo, não algo construtivo. Então a punição é uma ferramenta, não é um propósito. Que é A humilhação é para propósito. aprender. Isso. A humilhação, no teatro a gente chama de gesto psicológico. Olha só. O teatro tem um movimento chamado gesto psicológico. Eu tenho que representar uma emoção. Porém, se eu sentir aquela emoção, eu perco o controle. Porque nenhuma emoção é controlável. Quer dizer, você Não perde tem. o controle. Né? Inteligência emocional não tem a ver com controle emocional. Nada a ver uma coisa com outra. Inteligência emocional nada mais é que eu aplicar a emoção certa na situação certa com a intensidade certa. Isso é inteligência emocional. Não é controlar. Eu tenho que entender o que eu estou vivendo aqui e a emoção que eu estou sentindo aqui eu vou sentir, porque aqui é essa emoção que corresponde e a intensidade que ela está sendo aplicada é a intensidade certa. Entende? Por que eu faço isso? Para que eu possa crescer e evoluir e poder extrair o melhor de mim e esse melhor de mim extrair o melhor do outro, do coletivo. Wesley, Isso é inteligência emocional. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque a gente vem aqui, até eu falei para você, que a gente vem numa jornada de autoconhecimento dentro do podcast mesmo. A gente fala muito do mundo empresarial, a gente fala muito de autoconhecimento, muito das pessoas, o que a gente pode trazer para eles, para ajudá-los. Isso vem ao encontro disso que você está falando. Entendeu? Bom. E, Wesley, a gente está se encaminhando aí para o final do podcast. Eu agradeço imensamente por você ter vindo. Assim, foi um prazer conhecer você, entendeu? Eu tenho certeza aí que essa amizade, eu acho que com certeza vai pendurar aí. Oh, amém. Entendeu? E eu acho que, assim, pelo conhecimento que você tem, pela trajetória que você tem,
pelo que você passou aqui, que é um milésimo do que você tem para oferecer para as pessoas, até para a comunidade, até que você atua muito. Sim. Agradeço e peço aí para você dar um pouquinho da sua palavra para quem está em casa, Cara. para a gente finalizar aí com chave de ouro. Pô, agradeço. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. As palavras, muito obrigado. Recebo, acolho, de verdade, do fundo do meu coração. Também acredito que a amizade perdure. Desejo e acredito que assim seja, de verdade mesmo. É muito legal, muito gostoso, é maravilhoso estar aqui. E que para você que está em casa, entenda assim, você tem valor, sabe? Você não foi criado à toa, você não é um susto, você não é um erro. Se alguém falou um dia para você isso, entenda, não tome para cima dessa palavra, renegue esta palavra. O Evangelho nos pede para morrer para si e viver para Deus. E morrer para si não é abrir mão de si. Entenda isso. É você poder compreender quem você realmente é. E tudo aquilo que você tem dentro de você que não se assemelha a Cristo, porque Ele vai gerar a felicidade necessária que você busca tanto, e todo mundo busca a felicidade, você consegue abrir mão sem dor. Entende? É um processo que Ele te ajuda a viver. E se doer, irmão, entenda, Ele é a cura. Não tem outro caminho, sabe? Não tem. Então, tome posse disso, sabe? Você tem valor. Cristo morreu por ti e vive hoje por você. Então, pare de ouvir o mundo. Para de ouvir o mundo. Cara, Romanos 12, 2. Tá? Pare. Não aceite o mundo como ele é. Eu vou dizer com as minhas palavras, ok? Não aceite o mundo como ele é. Mas transforma-o pela renovação da vossa mente. Entenda, você tem valor para Deus e para todos, mas principalmente para você. Beleza? Acho que essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guie. Legal. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Por favor. Obrigado, cara, Wesley. eu que lhe agradeço, de verdade, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado.